Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e hoje eu vim abordar aqui o tema da nossa quarta apostila, que é falar um pouquinho sobre a TMA, né, a taxa mínima de atratividade, e a relação que ela tem com o WACC. Bom, então começando aqui o que a gente tem na apostila número 3, antes de mais nada, né, lembrando que a taxa mínima de atratividade que nós vimos até agora poderia ser aí, por exemplo, né, um dinheiro que a empresa ou uma pessoa tinha guardado em algum tipo de aplicação financeira, né? Então, se ela guardou dinheiro num fundo de investimento, numa poupança ou algum outro tipo de aplicação financeira no qual ela tem um rendimento daquele dinheiro que está sendo guardado, né? Então, a partir do momento que a pessoa, né, ou a empresa retirava esse dinheiro dessa aplicação financeira, ela deixava de ganhar o rendimento que estava ganhando, né, nessa aplicação, e aí esse rendimento em percentual acabava sendo utilizado como taxa mínima de atratividade para eu estar calculando aí o valor presente líquido, né, o VPL, e fazendo também a descapitalização do fluxo de caixa para estar calculando o payback descontado. E aí eu também acabava utilizando a taxa mínima de atratividade como um parâmetro comparativo com a TIR, né? Então a TIR ela reflete a rentabilidade do projeto em percentual. Então quando eu tinha essa rentabilidade do projeto em percentual, eu comparava com a minha TMA, né, em conjunto com o VPL, para ver se o projeto que eu estou pretendendo fazer, que a empresa está pretendendo fazer, é vantajoso ou não, né? Então, uma vez que eu já tinha o dinheiro guardado, tendo uma rentabilidade, e eu quero usar esse dinheiro para aplicar no negócio com a intenção obviamente, de ganhar mais, né? Então a rentabilidade desse projeto tem que me proporcionar um rendimento superior ao que eu tinha. Então eu acabava utilizando a TMA como esse parâmetro, tá? Agora, em situações que a empresa não tem dinheiro guardado numa aplicação financeira, por exemplo, ela pode estar utilizando empréstimos, financiamentos? Sim, pode. É o que a gente vai estar vendo aqui, né? Então a gente vai traçar aí uma relação entre a taxa mínima de atratividade e o WACC, né? O custo médio ponderado de capital, que nós vimos lá na nossa primeira aula, né? Então, quando a empresa utiliza várias linhas de crédito, várias fontes de financiamento, né? Então ela pegou um empréstimo no banco A, outro empréstimo no banco B, pegou um financiamento de máquinas em um banco A, pegou financiamento de veículos no B, financiamento de equipamentos, financiamento para compra de terreno, para desenvolver uma fábrica nova, enfim, né? Grandes projetos, né, que são muito utilizados por grandes empresas, eles demandam de grande quantidade de fontes de recursos. Então, normalmente a empresa não tem dinheiro guardado numa aplicação financeira para estar utilizando nesse novo projeto que ela pretende estar empregando, né, colocando aí em prática. Então, ela recorre ao mercado financeiro, pega dinheiro emprestado, também pode emitir debentures, né, no mercado para estar levantando, que a gente viu alguns exemplos também no WACC, e também ela pode utilizar capital próprio, né, emitindo mais ações no mercado, colocando à venda, mais pessoas irão comprar essas ações, né, e essas pessoas vão ser acionistas da empresa, terão direito aos lucros, dividendos da empresa, né, e aí ela capta dinheiro com a venda de ações e aí ela vai aplicar nesse projeto para conseguir vender mais, produzir mais, lucrar mais e assim por diante, tá? Só que antes de fazer tudo isso é necessário que haja um estudo para verificar se isso é válido ou não, se vale a pena sob o enfoque financeiro, tá? Sempre que a gente tratar dessa matéria aqui, sempre o nosso enfoque é financeiro, né? A matéria decisões de investimento e financiamento, ela tem exclusivamente o enfoque financeiro, vale a pena ou não, tá? Então é isso que a gente vai estar traçando esse paralelo agora. Então, nesse exemplo que eu tenho aqui na apostila 4 de vocês, na página 3, eu vou dar um exemplo de uma empresa que não tem dinheiro guardado numa aplicação financeira e que está utilizando aí várias opções de fontes de recursos, né, disponíveis aí no mercado para estar calculando o WACC, e aí a gente vai utilizar esse WACC como TMA, como taxa mínima de atratividade. E aí eu vou avaliar se esse projeto tem a capacidade de trazer um retorno que seja superior, né, a esse WACC, a esse custo médio ponderado de capital. Por quê? Porque se o projeto não for rentável, ele tiver uma TIR inferior, né,
a TMA, significa que a empresa não vai conseguir recuperar um dinheiro, né, não vai conseguir ter uma lucratividade suficiente para cobrir os gastos que esses empréstimos e financiamentos que ela tomou no mercado, ela não vai conseguir pagar eles. Ou seja, né, se a empresa pega dinheiro emprestado, pega financiamento, lança debêntures com promessa de pagamento de juros e lança ações no mercado e o acionista ele quer ganhar dinheiro, ela precisa ter uma base, um parâmetro para ver, verificar se realmente ela vai conseguir pagar tudo isso. E aí, utilizando o WACC como TMA, como taxa mínima de atratividade, é um bom parâmetro, né, um bom sinalizador aí para verificar se o projeto vai ser aceito, deve ser aceito ou deve ser rejeitado pela empresa, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui que ele inicia na página 3 e eu chamo aqui a empresa de Vento em Popa S.A. Então vamos aqui ao exemplo. Ó. A empresa Vento em Popa S.A. está estudando a possibilidade da construção de uma filial em outro estado, estimando que o incremento em seu fluxo de caixa final seria o seguinte no final de cada ano. Aí eu tenho aqui 9 anos, uma estimativa que a empresa determinou que ela quer, né, ganhar esse dinheiro em 9 anos. Lógico, ela construiu todo um fluxo de caixa, né, igual nós vimos, né, na segunda aula, perdão, né, como construir um fluxo de caixa. Então ela estimou vendas, estimou gastos, e o que sobrou no final do fluxo de caixa de cada ano foram exatamente esses valores que aparecem aqui na tabela, tá? Então aqui no ano 1 eu vou ter 40.590, ano 2 41.540, ano 3 42.889 e assim por diante, né? Não tem necessidade de eu ficar repetindo os valores, você está enxergando eles aí. Tá? Então essa é a estimativa do fluxo de caixa, ou seja, aquela última linha do fluxo de caixa, saldo final de caixa, é o que está sobrando aqui para a empresa. Ela estimou isso com base, lógico, né, nas atividades que ela já vem mantendo, né? Então quando uma empresa pretende comprar uma máquina, construir uma filial, e isso já está relacionado com a atividade que ela vem executando, o estudo fica muito mais sólido, porque ela está se baseando em coisas, né, numa atividade que ela já atua. Provavelmente ela está sentindo uma demanda no mercado, no qual ela não consegue suprir, né, os clientes, ela não consegue entregar tudo que todo mundo está pedindo para ela. Então ela já faz um estudo que ela aumentando, né, construindo uma filial, ela vai produzir mais, consequentemente vai vender mais, e ela consegue estimar quanto que ela vai produzir mais. Então com essas estimativas fica muito mais fácil o cálculo, né, do fluxo de caixa não ficar furado, porque como em projetos de investimentos e financiamentos tudo é apenas uma probabilidade, né, uma suposição do que pode acontecer no futuro, sendo que nada é 100% certo, garantido, né? Então esse estudo baseado nas atividades que ela vem mantendo se torna mais robusto, né? Fica um pouco mais fácil ela estimar uma coisa com que ela já trabalha e que ela acha que vai dar certo, ok? Então ela fez essa estimativa aqui no fluxo de caixa, e aí para ela construir essa filial em outro estado, ela vai recorrer aí a alguns capitais no mercado. Então ela vai precisar aqui de empréstimos de curto prazo no valor de, eu coloquei 5 mil, mas vamos supor que esses empréstimos estejam em milhões, né? 5 milhões. Taxa de juros 17% ao ano, empréstimos de longo prazo 22.900 a 15,5% ao ano, financiamentos de curto prazo 17.000 a 13% ao ano, financiamentos de longo prazo 99.000 a 11% ao ano, debêntures 15.000 a 8%, e capital próprio, né, ela estaria lançando ações aí no mercado 250.000, prometendo aí uma rentabilidade para o investidor de 9,9%. Então o que a gente vai fazer? Nós precisamos aí calcular o valor presente líquido, né, a taxa interna de retorno e os paybacks com base em todos esses dados que são fornecidos aqui. Então o primeiro passo é descobrir nossa TMA, ou seja, se vamos utilizar o capital, o custo de capital WACC como TMA, temos de aplicar o conceito que nós vimos lá na nossa primeira aula de WACC para encontrarmos a taxa que iremos utilizar no nosso estudo. Então o primeiro passo é calcular esse camarada. Eu vou mudar aqui para o Excel, que aí eu já construí uma planilha para a gente está desenvolvendo o valor do WACC. Então, relembrando aqui, né, eu não vou fazer o desenvolvimento desse exercício na HP12C,
porque eu já abordei na aula anterior, né? Então lá na aula anterior já foi explicado como é feito tudo, e aí eu acabo utilizando o Excel, porque o Excel também é a ferramenta que se utiliza mais no mercado, né? É legal você saber fazer isso na máquina, mas se você dispõe de melhores ferramentas, né, uma planilha eletrônica que vai acabar facilitando o serviço, é muito mais fácil fazer por aqui. Então, o primeiro passo, né? Preencher toda a tabela aqui. Eu já deixei ela pré-preenchida para ficar mais fácil, para adiantar aqui a explicação, já que o foco nosso aqui é entender a aplicação do WACC, né? E não ficar fazendo contas. Então, eu vou fazer aqui já direto para vocês. Então, primeiro passo. O total das fontes de recursos que eu estou utilizando aqui. Então, é uma somatória simples de todo o dinheiro que a empresa está pegando aí no mercado, ok? Então, a somatória de tudo isso aqui, eu tenho o valor daqui de R$ 408.900. Então, a soma de tudo, né, dos 5.000, 22.900, 17.000, 99.000, 15.250.000, dá um total de R$ 408.900. Isso é quanto a empresa vai levantar no mercado, que ela fez um estudo, um estudo prévio disso, e descobriu que ela precisa desse valor para construir a nova filial dela. Aí eu preciso achar o peso de cada um desses camaradas aqui dentro desse total. Então eu faço a divisão de cada um deles pelo total. Então 5.000 dividido por 408.900, eu vou ter um valor. Esse 408.900 ele vai ser sempre fixo, né? Então é todo mundo aqui dividido por ele. Ok? Então o que eu faço? Eu tenho uma funçãozinha aqui no Excel que é bem legal. Aproveitando, né? Você tem aula de WACC mais Excel. Quando você quer fixar esse camarada aqui, ó, você aperta o F4, vai aparecer o cifrão aqui, ó, fixando. Por que eu faço isso? Para facilitar aqui na operacionalização das contas. Por quê? Se eu der um Ctrl C, Ctrl V e colar as fórmulas aqui, ó, ele já faz certinho, né? Ele já vai buscar o valor dos empréstimos e divide 408.900 de financiamentos por 408.900. Se eu não tivesse fixado essa última célula, a hora que eu arrastasse, ele ia pegar 22.900 dividido pela célula de baixo, que o Excel ele é automático, né? Então na célula de baixo não tem nada e ia dar zero, né? Ó, vou fazer o exemplo aqui para você do lado, ó, só para você entender. Vou pegar o primeiro aqui, ó, 5.000 dividido por 408.900. Se eu arrastasse, ó, tá vendo que ia dar zero? Por quê? Porque ele está pegando lá o 22.900 e dividindo pela célula de baixo, que não tem ninguém. Então eu preciso fixar para facilitar. Se não, né? Se não fizesse isso, você ia ter que fazer fórmula por fórmula. E aqui você já aprende também uma função legal do Excel, ok? Bom, então aqui eu tenho o percentual de participação de cada uma dessas fontes de recursos, né? E aí eu tenho a taxa que vai ser paga, né, que é cobrado aqui dessas fontes de recursos, e eu preciso achar aqui a taxa ponderada de acordo com o peso do total de tudo que eu peguei emprestado. Então eu fazendo aqui 1,22% vezes 17%, eu vou ter a taxa ponderada desse empréstimo dentro de todos os empréstimos que eu tenho, né? De todos os empréstimos e financiamentos, perdão, dentro de todas as fontes de recursos que eu tenho, tá? E assim por diante, né? 5,6 vezes 15,5, depois 4,16 vezes 13% e assim por diante, tá? Lembrando, gente, que toda vez que você vai fazer isso na máquina, né? Nós estamos lidando aqui no Excel, o Excel automaticamente reconhece esses valores em decimal, né, e faz a conta. Mas se eu estivesse fazendo isso na máquina, o ideal seria você pegar 0,0122, que é esse valor em decimal, né? Se eu tirar o formato percentual aqui, ó, e formatar ele para número decimal convencional, seria esse. E o 17% seria 0,17, tá? Como o Excel acaba fazendo as contas mesmo nesse formato, né, porque ele já consegue reconhecer isso, é muito mais prático. Mas na máquina você teria que fazer dessa maneira, daria um pouquinho mais de trabalho. Por isso que eu sugiro o Excel, que é muito mais prático, né, não tem tanto trabalho assim. Agora o nosso WACC final aqui é a soma de todas as taxas, né? Dou um autossoma aqui, ó, e aí eu tenho uma taxa final de 10,63. Gente, um aviso importante aqui, ó, que o Excel ele está mostrando aqui duas casas depois da vírgula para vocês.
tá? Mas ele está fazendo essas contas aqui e ele utilizará em todas as contas daqui por diante o valor de tudo que tiver aqui por trás. Por exemplo, aqui o 0,21%, ó. O 0,21% eu tenho aqui 0,2079 e vai embora, ó. 875%, né? Então é um número bem grande que quando eu peço para ele arredondar para mim, ele não está desprezando todas as casas que estão aí, tá? Ele simplesmente não está lhe mostrando, ele vai utilizar na conta. Então, às vezes, algum exercício resolvido aqui pelo Excel e resolvido pela máquina, né, quando a gente vai acabar arredondando na máquina para escrever menos, porque a hora que você está resolvendo isso manualmente, a tendência é que arredonde, né? Porque quer ter menos trabalho, quer evitar erros, etc. Então acaba dando diferenças pequenas, tá? Mas em função disso, aqui para evitar grandes diferenças, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a função arred, que é arredondamento, que com essa função aqui, ele vai usar apenas as duas casas depois da vírgula em formato percentual para as próximas contas, para não ficar tão diferente o resultado caso você resolva isso à mão, tá? Então aqui só para mostrar para vocês, dando um zoom, ó, eu arredondei aqui, ó, coloquei a head, né? E eu coloquei aqui 4 casas depois da vírgula. Mas professor, você não falou 2 casas? Sim. São 2 casas, aqui são 4, eu preciso colocar 4 porque você não pode se esquecer que isso aqui está no formato percentual e o Excel está entendendo esses números como decimal. Toda a base de conta do Excel é em decimal, ou seja, 0,21 em decimal seria 0,0021. Em decimal, 0,21% é 0,0021. Então, quando eu peço para ele arredondar em 4 e está no formato percentual, ele vai mostrar apenas 2 casas depois da vírgula, tá? Então, toma cuidado um pouquinho com isso para você não ficar meio perdido e achar que está fazendo as coisas erradas, ok? Então, aqui eu já tenho o WACC, ou seja, esse camarada aqui, ó, vai ser a minha TMA agora, né? Então, a minha TMA aqui... utilizei nos exemplos anteriores no qual a empresa tinha dinheiro guardado, que era justamente a rentabilidade do investimento que ela fez. Agora, nesse caso aqui que a empresa não tem dinheiro guardado, eu estou pegando empréstimos e aí eu tenho que usar esse WACC como TMA no meu projeto. E aí eu vou verificar se eu aceito ou não esse projeto, ok? Então, a partir de agora, o desenvolvimento do exercício passa a ser exatamente igual você viu quando desenvolveu o exercício usando uma TMA lá, que era uma aplicação financeira. Como eu mastiguei todas essas fontes de recursos em uma única taxa, agora basta eu construir o fluxo de caixa e fazer a aplicação da TMA igual eu fiz normalmente nos exemplos anteriores. Então, voltando lá para o enunciado, tá? Aqui já tem o resultado que eu acabei de fazer lá no Excel. Então, segundo passo, ó, calcular todos os índices, VPL, TIR e Paybacks, utilizando como TMA o valor do WACC. Bom, então a empresa tomou recursos no mercado para aplicar em seu projeto, então esse valor que foi tomado deve ser considerado como investimento inicial, ou seja, né, todo o dinheiro que ela pegou emprestado vai ser o valor do investimento inicial aqui, ó, do nosso projeto. Tá? Então, se ela tomou emprestado, é óbvio, eu vou pegar emprestado o quanto eu preciso, né? A empresa pega emprestado o quanto ela precisa de dinheiro. Não vai pegar dinheiro aleatoriamente, sem um estudo prévio de quanto ela vai gastar. Então, ela fez um estudo, descobriu que precisa de 408.900 e foi isso que ela foi buscar no mercado, tá? E aí, essas simulações aqui das receitas são aqueles dados que estavam aqui no início do exercício, né? Que eu já tinha abordado com você, ó. Né? Então eu já tenho essa informação aqui no exercício e agora eu vou construir o fluxo de caixa aqui, ó. Então aqui, já adiantando, né, o fluxo de caixa, eu transcrevi aquelas informações nessa primeira linha, que é o fluxo de caixa final aqui, ó. Então, só relembrando, né, para ficar tudo amarrado e você entender o que eu estou fazendo, ó. 40.590, né, 40.590 no ano 1, 41.540 no ano 2, 42.889 no ano 3 e assim por diante. Agora aqui basta eu fazer igual eu fiz lá nos outros exemplos que eu tenho que calcular o VPL, TIR e Paybacks, tá? Então, investimento inicial, valor de
408.900, que é resultante aí de todas as linhas de crédito que eu peguei. Então 408.900 eu posso já preencher ele em todos os campos aqui do fluxo de caixa, tá? Fluxo de caixa acumulado simples, então vou acumular ele com o que eu recebi de volta. Então 408.900, recuperei 40.590, falta 368.310, recuperei mais 41.540, recuperei mais 42.889, 53.154 e assim por diante até o ano 9. Então colocando a fórmula do Excel, né, aqui ó, dá um soma o 408.900, como ele é negativo vai permanecer negativo, mais o que está entrando de dinheiro no fluxo de caixa. Então ele vai abatendo aqui automaticamente, né? Você dá um Ctrl C, Ctrl V e cola em todos os campos aqui, ó. Ele já vai abatendo automaticamente todas essas entradas do valor que foi investido até se tornar positivo, né? E começar a realmente trazer o retorno para a empresa, ok? Agora o fluxo de caixa descontado, lembra como é que faz? Que eu precisava fazer o fluxo de caixa normal a valor presente utilizando quem? A TMA. Qual que foi a nossa TMA? Nossa TMA aqui, ó, foi a que nós encontramos no WACC, 10,63%. Então eu preciso trazer a valor presente, todo mundo que está aqui na primeira linha, com exceção óbvio do 408.900 que ele já está no momento zero, descontado a uma taxa de 10,63%, ok? Então aqui tem a funçãozinha do Excel legal que eu posso usar. Dá um zoom aqui para você enxergar mais fácil, ó. Então eu tenho a função VP aqui, ó, que você pode selecionar aqui financeiras, vai lá no fim, função VP, né? Aí eu tenho aqui taxa, ó. Você pode clicar onde você preencheu o 10,63, ó, que aí ele fica fixo. Aperta o F4 para deixar ele fixo, para a hora que você copiar as fórmulas aí ele não se perder novamente, tá? Aí eu venho aqui período, ó, eu preciso escolher aqui o número 1, que ele vai descapitalizar o primeiro ano a taxa de 10,63%. Né? E a hora que eu copiar, ele vai copiando os outros períodos, período 2, período 3, período 4, tudo automático, muito mais fácil aqui pelo Excel. Valor do pagamento eu não uso nenhum, que eu não estou pagando nada. Valor futuro é o que está aqui no fluxo de caixa, ó, exatamente no ano 1. Né, que lá na frente, depois de um ano, que eu vou ter esse retorno do meu investimento. Então isso aqui é o considerado valor futuro. Para não ficar negativo aqui, ó, tá vendo que já está dando resultado, está dando negativo? Coloca aqui, ó, na fórmula, coloca o negativo em frente a célula, que aí ele já corrige, sai positivo. Porque o fluxo de caixa, não existe fluxo de caixa descontado negativo. Ou ele é zero no mínimo, ou algum valor positivo. Ele dá negativo porque a técnica de fluxo de caixa, toda vez que você alimenta um fluxo positivo, utilizando essas fórmulas financeiras, ele dá o resultado negativo. Né? Então isso é uma técnica utilizada de fluxo de caixa. Então para você anular esse negativo, você coloca a célula negativa, que ele já te dá um resultado aqui positivo. Então 40.590 descontada a uma taxa de 10,63% durante um ano dá 36.690. Agora basta você copiar essa célula aqui para as outras, ó, que aí ele já vai fazer o desconto de todas essas outras células aqui, ó. Fácil, né? O Excel é uma ferramenta excepcional. Você consegue fazer as coisas com muita facilidade. Óbvio, né, que desde que você saiba o que está fazendo. E isso requer um pouquinho de treino. Então, sempre que você puder utilizar o Excel, aproveite a oportunidade, que isso é um grande diferencial aí no mercado de trabalho, né? Eu vejo hoje que poucas pessoas acabam utilizando muito bem o Excel. E outra, né, o Excel ele é uma ferramenta que, por mais curso que você faça sobre ele, vai da criatividade de quem está utilizando. Então, quem utiliza tem que ter criatividade para aplicar os conceitos. Não adianta você fazer um monte de curso, entender um monte de funções avançadas, sendo que você não sabe criar uma planilha utilizando essas funções, tá? Então, é legal você treinar que você mesmo vai desenvolvendo sua criatividade, ok? Então, continuando aqui, fluxo de caixa descontado acumulado, basta eu adicionar aqui o valor negativo de 408, então a hora que eu dou mais e clico na célula, né, 408.900, ele vai ficar negativo, porque é um número negativo, e somo com o que eu recuperei aqui no ano 1.
Então 408.900, recuperei 36.690, falta ainda 372.210. E aí basta eu copiar as fórmulas aqui, ó, ele já vai fazer a conta inteirinha aqui para mim do fluxo de caixa descontado acumulado, tá? Então terminei o ano 9 aqui com 115.251 negativo. Já estou vendo que vai dar algum problema nesse estudo aqui, ok? Calculando o VPL, vamos lá. Então eu tenho a funçãozinha aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para você ver o que eu estou fazendo. F de x, funçãozinha financeira. Vou lá no VPL, ok? VPL. Voltando aqui. Financeira, VPL. Então selecionei o VPL. Qual que é a taxa? A taxa que eu uso vai ser a TMA aqui, ó, 10,63. Não preciso fixar, que eu não vou arrastar essa fórmula para nenhum lugar, tá? Então não tem necessidade. Valor. Então os valores aqui, ó, é do ano 1 ao ano 9. Então você precisa vir aqui, ó, no ano 1, marcar o ano 1, segura aí o mouse, o botãozinho do lado esquerdo apertado e arrasta aqui, ó, marcando todos os itens, ou pelo teclado, né? Você apertou o Shift, vai com a setinha, marca tudo, dá um OK aqui, ó. Ele deu 293.649,29, mas ainda está faltando descontar o valor do investimento inicial, que é o 408.900. Aí você coloca em cima da fórmula aqui, ó, vem aqui em cima, ó, clica o mais, você vai clicar o mais, você precisa tirar o investimento inicial. Como o investimento inicial aqui na planilha está negativo, pode apertar o mais, que a hora que você clicar sobre o valor do investimento inicial, ele vai assumir que ele é negativo e ele vai retirar do VPL, ó. E aí eu tenho o VPL de 115.250,71 negativo. Vocês notaram que bateu aqui, ó, com o último item do fluxo de caixa descontado? O que significa isso? Significa que o fluxo de caixa descontado nada mais é do que o VPL calculado passo a passo, na mão, né? Aqui eu só não estou apresentando centavos, porque os centavos aqui não tem utilidade para mim, que eu utilizo esse campo aqui simplesmente para calcular o payback descontado. Mas o payback, né, essa base do fluxo de caixa descontado que eu fiz é exatamente o cálculo do VPL, né? Então o VPL nada mais é do que a soma do fluxo de caixa descontado, excluindo o valor do investimento inicial. Então, quando você montar uma planilha, você tem que prestar atenção se esses dois caras aqui bateram ou se eles estão muito próximos, né? Porque às vezes você acaba arredondando alguma coisa aqui e eles dão uma pequena diferença, mas isso não quer dizer que está errado. Mas eles têm que estar bem próximos, tem que dar diferença aqui de R$2, R$3 a mais ou menos, não mais que isso, tá? Então eu tenho o VPL negativo aqui de 115.250,71 e agora eu vou calcular a TIR. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver o formulário na TIR. Então seleciona aqui F de X novamente, vai abrir o formulário aqui, ó. Vou lá em financeira novamente, ó, financeira que já estava. Vou lá, TIR. Seleciono a TIR. A TIR aqui, o legal é que você pode marcar tudo, né? Então partindo aqui do momento zero do fluxo de caixa final, a primeira linha sempre, tá? Não utiliza o fluxo de caixa descontado, é o final. E aí eu faço a marcação do período 0 ao período 9 e dou um OK aqui, ó, e eu já tenho o valor da minha TIR calculado de 3,49%, tá? Agora, para fechar, vamos calcular aqui o payback simples. Então, payback simples bem fácil, né? Último ano do fluxo de caixa acumulado negativo. Último ano, 7. Então, 7 anos. Mês. Eu preciso fazer a divisão aqui do último ano negativo, né? Então vou pegar aqui o último ano negativo, coloquei o sinal negativo só para anular o efeito do negativo aqui, que não interessa nessa conta para a gente, tá? E faço a divisão, faço a divisão aqui pelo fluxo de caixa final do ano seguinte, vezes 12, não, vou fazer depois vezes 12. Ó. Aí eu tenho aqui um valor de 0,54, 68, eu vou transformar esse percentual. Então eu tenho aqui 55% de um mês, ou seja, né, esse investimento demorou 7 anos e 55% de um mês. Como que eu acho em dias quanto que é 55? Um mês não, perdão, um ano, né? 55% de um ano. Eu pego 55%, eu quero achar em meses, multiplico por
12, porque um ano tem 12 meses. Pego a parte inteira aqui, ó, 6. Então esse projeto demorou 7 anos, 6 meses. E aqui eu tenho um pedaço de mês, ó. Se eu tirar o 6, eu tenho 56% de um mês. Transformando 56% de um mês em dias, né? Faço esse valor vezes 30 dias, que é a quantidade de dias de um mês, 16,85. Como o dia vai ser a unidade mínima do nosso payback simples, você pode arredondar aqui e vai dar um número, arredondando, né? 17 dias. Então esse projeto pelo payback simples demora 7 anos, 6 meses e 17 dias, ok? Fechado aqui, payback simples, fácil. Agora, continuando aqui no descontado. Descontado é a mesma metodologia que nós aplicamos no payback simples, só que nós vamos utilizar o fluxo de caixa descontado. Então, último ano negativo, vai até o ano 9, e aí não tenho mais um fluxo de caixa construído. Então, a única coisa que eu sei é que esse payback descontado aqui vai demorar mais que 9 anos. Eu não tenho como fazer o cálculo do mês, porque o meu payback aqui, ó, o fluxo de caixa, perdão, descontado acumulado termina no ano 9, eu não tenho mais informações, né? Ele acaba aqui, então eu não tenho como estimar. Por que foi feito isso? Porque a empresa provavelmente pretendia recuperar isso no máximo até 9 anos. Se estourasse 9 anos, ela não tinha mais interesse, ok? Então, analisando todos os resultados finais aqui para você entender como é que se faz uma análise de decisão de um projeto, se ele deve ser aceito ou não. Primeiro passo é olhar se o VPL é positivo. Nesse caso aqui já não é positivo, ou seja, essa empresa, se investisse nesse projeto aqui, ó, ela ia ter 115.250,71 hoje de prejuízo. Por quê? Porque ela teria que pagar aqui as fontes de recursos que ela pegou emprestado para construir esse projeto, e esse projeto não conseguiria trazer um retorno suficiente para ela pagar tudo isso. Ou seja, então esse VPL negativo está dizendo que ela está perdendo dinheiro. E isso é confirmado pela TIR. A TIR está dizendo que esse projeto tem uma rentabilidade de 3,49%. Aí a TIR ela só faz sentido quando você compara ela com a TMA. Ou seja, o projeto todo dá uma rentabilidade de 3,49%. Mas quanto que ela tem que pagar lá de empréstimos, financiamentos, ações, debêntures? 10,63% de tudo que ela pegou emprestado. Então, o projeto está dando uma rentabilidade inferior ao custo de tudo que ela pegou emprestado. Ou seja, não dá para pagar o que eu emprestei. Então, mais um outro item dizendo que o projeto não é viável. E aí essa empresa pretendia recuperar ele em até no máximo 9 anos. Então, pelo payback simples, ela recupera, mas o payback simples não está levando em consideração o valor do dinheiro no tempo, né? Então ele é um mero referencial para a empresa ver quanto tempo ela demora para recuperar esse dinheiro, sem levar em consideração o dinheiro no tempo. Mas o descontado, que seria o carro-chefe, que indicaria se ela recuperaria esse investimento em menos de 9 anos, né? E nesse caso aqui ela demora mais que 9 anos, ou seja, esse projeto não é viável nem pelo VPL, nem pela TIR, nem pelos paybacks. Ele deve ser recusado. Não vale a pena essa empresa abrir essa filial para tentar vender mais com base nesses estudos aqui, ok? Bom, então eu acredito que aqui você conseguiu entender um pouquinho melhor como é que funciona a análise de investimentos e financiamentos, e desta vez utilizando capitais de terceiros e até capital próprio, né? No momento que a empresa não tem dinheiro guardado, não tem nada aplicado, né? E ela precisa de dinheiro e buscar fora da empresa esse dinheiro, tá? Então a gente usou a técnica do WACC aqui para descobrir a TMA, e a TMA passa a ser o WACC que nós encontramos para calcular VPL, descontar o fluxo de caixa e calcular o payback descontado, ok? Bom, então é isso. Eu acho que deu para fazer uma boa explanação e você aprender, além de tudo isso, algumas funçõezinhas aqui do Excel, ok? Então é isso aí, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.